Audioblog. Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Audioblog. Olha, eu tô usando um fone lindo, fone da Mais FM, que logo você, ouvinte da Mais FM, vai poder comprar na loja virtual da Mais FM. Um fone lindo, branco. Eu achei chiquérrimo esse fone, viu? Aliás, parabéns ao pessoal do marketing da Mais FM. Verdade, tá revolucionando. O azul marinho é lindo porque também. Os produtos estão ficando lindos, né? Um design maravilhoso e vocês todos poderão comprar daqui a pouquinho. Em poucos dias nós estaremos lançando a loja virtual da Mais FM para você comprar camisetas, fones de ouvido, tudo com a marca Mais FM, tudo feito com muito carinho para você poder usar, né? A Mais FM, onde você estiver, a Mais FM vai com você. Já que ela vai pelo rádio, ela vai poder ir em outros itens também. Quero falar sobre uma nota interessante que saiu na Galileu, na revista Galileu de julho. Cesarianas contribuem com a obesidade. Olha que coisa fantástica isso aqui. De parto de cesariana tem 58% mais chance de ser obeso quando adulto, porque quando a criança passa pela vagina da mãe. Entendi. Ali existem bactérias que vão favorecer a flora intestinal da criança. Que coisa, olha só. Eu achei tão grandioso. Uma das explicações é a alteração no desenvolvimento da microbiota intestinal, conhecida como flora. O contato do bebê com a vagina da mãe ajuda na flora intestinal da criança e mais. Algumas bactérias presentes no canal do parto estimulam o sistema imunológico do recém-nascido. Olha os benefícios. A pesquisa foi realizada pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Vale lembrar que o aumento das taxas de cesariana ocorreu em paralelo com o aumento das taxas de obesidade. Outros estudos já revelaram que alterações na microbiota intestinal podem estar ligadas a algumas condições inflamatórias crônicas comuns, além da obesidade, doenças de Crohn e diabetes. Alguns estudos também mostram que a presença de bactérias intestinais durante os 3 primeiros dias de vida foram influenciadas pelo tipo de parto. Ficou evidente uma ausência grande de bactérias que podem ter um impacto significativo sobre as funções imunológicas do bebê. É interessante falar de bactéria porque a gente não imagina que a gente vive de bactéria. Existe uma flora bacteriana em nós. E que bactéria pode ser algo bom também. E que bactéria tem... porque geralmente fala, foi uma infecção por bactéria. Não, mas a bactéria tem bactérias boas e bactérias ruins. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no Audioblog. É hora de chá comigo. Eu estudo no CEDUP, né, curso técnico, e a gente está agora trabalhando na reposição de aulas, né, as aulas da greve. E de forma nenhuma os alunos estão sendo ouvidos no sentido de como repor essas aulas. Entendi. Né? Então a minha crítica hoje é exatamente isso. Até a gente ficou sabendo hoje de manhã que existe um decreto que proíbe aulas no sábado, um decreto que proíbe a sexta aula. Eu não sei se isso é verdadeiro, vou até pesquisar, mas disseram que não existe possibilidade de... Eu também não fiquei sabendo, Letícia, até conversei com o Charles aqui, ele disse que não tem conhecimento desse decreto. Vou ainda me aprofundar sobre o assunto. Mas eu acho que já foi estabelecido que algumas aulas até dos alunos de ensino fundamental vai até o Natal, e inclusive vai até dia 30 de dezembro, né? Então que agora de alguma forma os pais, os alunos fossem de alguma forma ouvidos, né? Fosse cada caso, né, consultado sobre a reposição dessas aulas, entende? Existem alunos realmente interessados em repor a aula no sábado e em vez de a aula ir até dezembro, ou no nosso caso que é semestral, ir até agosto, setembro, né? Então que de alguma forma os alunos fossem ouvidos e que fosse trabalhado não com a intenção de prejudicar o professor. O professor tem direito à greve. Beleza, tem direito à greve. Ele voltou de greve, então vamos puni-lo. Não. Eu acho que o professor tem que fazer greve no país porque ele não é respeitado. Não, então, principalmente em Santa Catarina, que é abaixo do piso. Eu não tô fazendo uma apologia à greve, eu tô dizendo o seguinte: esse país é um país... Nós acabamos de falar da questão da BR, é um país que tira sarro da nossa cara. Então, quer dizer, não há respeito com relação ao professor. Então, a única maneira de se conseguir alguma coisa é fazendo greve. Infelizmente. Acho que nesse momento em que houve um estresse geral por causa da questão das aulas, e é compreensível, a população, a sociedade tem que sair do seu estado de estupidificação e indiferença e começar a entender que o professor é a única voz que ele tem
para ser respeitado é esta. Então, a população deve se unir ao professor e pressionar o governo e exigir das autoridades, porque nós escutamos isso em todos os horários eleitorais a cada ano, quando é feita a eleição, que nós vamos valorizar, nós vamos valorizar o professor, vamos melhorar o ensino. Só que é tudo uma balela, é uma mentira, uma palhaçada. Então a sociedade não tem que punir o professor, e ninguém tem que punir o professor, porque infelizmente essa é a única voz que ele tem. E vamos combinar, qual é o professor que vive com 900 pila por mês, né? Você vive com 900 pila por mês, então quer dizer, a sociedade não educa os filhos mais, porque os pais só querem saber trabalhar, assistir Jornal Nacional quando chega em casa, o filho vai pra escola, é praticamente educado dentro da sala de aula, o professor tem que dar conta de tudo, inclusive da vida emocional do aluno, porque ele não tem pai e mãe dentro de casa, e aí ele tem que se conformar com o salário que ele ganha, e a sociedade ainda diz que o professor é isso e aquilo na hora que ele faz greve. Então quer dizer, há que haver sim um despertamento da sociedade, e a sociedade deve apoiar esse tipo de coisa sim, porque ela precisa entender que sem escola não tem futuro pro Brasil. Essa nota que a Letícia fez aqui, dirigir mal é doença, segundo a Folha, o site da Folha. Dica dica de tema do Charles. Um médico chinês epidemiologista propôs uma nova abordagem para reduzir os acidentes de carros. É até engraçado. Ele sugere que ser ruim no volante é como uma doença que precisa ser diagnosticada com antecedência, de forma a evitar que o motorista dirija nas ruas. Pelo menos técnico, né? Claro, pelo menos um município já adotou o método criado por Jin Hui Kim e o número de mortes de trânsito diminuiu. Na China, a estatística é de que há uma morte no trânsito a cada 5 minutos. O médico chinês afirma que o custo decorrido de acidentes no trânsito é tão alto que as pessoas com propensão a causá-los deveriam ser impedidas de dirigir. Nos últimos 30 anos, Hui King se empenhou em descobrir por que alguns motoristas têm a tendência de se envolverem em acidentes, enquanto outros não têm essa tendência. A pesquisa abordou testes neurológicos, análise sanguínea, origem genética e traços físicos e psicológicos entre grupos formados por motoristas de ônibus, vans e táxis. Claro, gente que dirige todo dia, então é muito mais fácil você conseguir reconhecer o perfil bom e ruim, digamos assim, né? Porque está fazendo aquilo constantemente. Estudos semelhantes já foram feitos e os críticos dizem que os resultados são muito incertos ainda para serem colocados em prática. Vou aplicar em Joinville? Já pensou? Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no audioblog. Comentado até do caso, do escândalo ainda em Londres, né, envolvendo o jornal, The News of the World. The News of the World, e aí caiu, inclusive, o policial-chefe da Scotland Yard. Algo histórico. Algo histórico, que nem na morte de Jean Charles aconteceu isso. Nem na morte de Jean Charles aconteceu. Aconteceu agora na denúncia de escutas ilegais. E eu estava conversando hoje com algumas fontes de uma reportagem que eu estou produzindo, até a Ana Paula Peixe já deu algumas dicas aqui anteriormente. E eu estava conversando com ele e essa fonte falou para mim que, na verdade, o elo o jornalista tem um limite. Eu concordo com ele. O jornalista ele tem um limite. O limite do jornalismo, do jornalista na hora de investigar uma informação, na hora de apurar, de ir até um certo ponto, é o limite da legalidade. O jornalista não é diferente de outro setor da sociedade que ele vai ultrapassar o limite legal. Então essa questão da escuta ilegal telefônica é o ápice do antijornalismo. O jornalista não pode fazer isso. O jornalista não pode divulgar dossiês falsos. O jornalista não pode roubar documentos. Ele não pode fazer isso. Ele está ultrapassando o limite geral. O que o jornalista tem que fazer é buscar informações que são públicas, informações que a sociedade comum não tem conhecimento. Por exemplo, uma coisa que é por isso que se estuda ética na faculdade de jornalismo. É por isso que se estuda ética na faculdade de jornalismo, que às vezes não se aprende muita coisa devido aos professores que tem, mas os alunos também não dão interesse. Não há interesse, que eu digo sempre, a faculdade de jornalismo aqui de Santa Catarina, daqui de Joinville especificamente, e já falei isso no curso de jornalismo aqui, da qual eu dei aula no semestre passado, é preciso ter um choque de ética, porque o senso comum
é um senso comum equivocado, Tem infelizmente, que sair, sobre a visão do tem jornalismo. que sair Todo da mundo superficialidade. Exatamente. Tem que sair da E aí tem superficialidade. coisas que, por exemplo, a sociedade comum não sabe, que ela pode ir até o fórum e ter acesso a um processo, ela pode ir até Pela o fórum internet. e ela pode ir na internet pesquisar, pegar um número de um processo, ir lá no fórum e ler no balcão o que diz aquele processo, consultar o político, por exemplo, que às vezes tu chega lá no fórum, e até uma crítica do judiciário, não, isso aqui não pode ver, isso aqui não tem Segredo, acesso, né? isso aqui é segredo, não é segredo, isso aí é público. Então alguns jornalistas que têm conhecimento que isso é público, têm informações e têm acesso a alguns documentos. E a gente sabe que isso aí é um documento público. O processo judicial, ele, se não foi pedido pelo juiz ou uma autoridade policial para entrar em segredo de justiça, ele é um documento público. Ele não pode ser retirado do fórum e andar por aí, andando, circulando, mas ele pode ir tirar cópia, ele pode ter acesso, ele pode ler, entendeu? Ele pode estudar aquele processo sem ser parte envolvida no processo. Isso aí é um fato público. Às vezes a sociedade não tem. E cabe ao jornalista o quê? É justamente fazer esse papel que a sociedade deveria fazer. E esse é o papel do jornalista. Buscar coisas que tem no meio judiciário, investigações que estão sendo no Ministério Público. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville, com o sociólogo Charles Henrique. Nós aqui sempre temos um olhar crítico sobre a cidade de Joinville, mas também nós podemos elogiar algumas iniciativas que são benéficas para toda a sociedade. Eu já citei isso aqui em outros audioblogs e agora vou citar que está começando. A Fundema, em parceria com a Fundamas e a Companhia Águas de Joinville, está fazendo uma pesquisa na cidade e também orientações sobre cuidados com o meio ambiente. Principalmente a questão de esgoto, né? Que tem uma política toda sendo implementada nessa área aqui em Joinville. Então foram contratados pesquisadores que vão visitar residências do Costa e Silva, Morro do Meio e do bairro Paranaguamirim, perguntando para as pessoas como que elas lidam, por exemplo, com o lixo doméstico, com os resíduos, com o esgoto. E a partir é um questionário de 10 perguntas. O pesquisador vai até a casa da pessoa como se fosse um censo. Pergunta sobre algumas coisas. Mas toda a população vai ser consultada? Não, nessa primeira parte não. É apenas esses 3 bairros e vai ser expandido para outros bairros da cidade em breve. Então é uma iniciativa super importante que vai consultar as pessoas sobre como elas lidam com essas questões ambientais, e estes dados vão servir de fundamento para algumas políticas públicas nesses locais. Então é uma iniciativa louvável, que nós criticamos, mas também nós elogiamos, e agora toda a prefeitura está envolvida nesse processo, né? Até demorou para sair um pouco, porque o Marco também lembra, faz tempo que estava nos noticiários já que ia sair essa pesquisa, que os pesquisadores iam para as casas das pessoas, e no dia de ontem começaram a fazer esse trabalho, então no Costa e Silva, no Morro do Meio e no Paranaguamirim. Pessoal cadastrado, né? Com uniforme. Isso, o pessoal tá com a bolsa, tá com crachá, tá pra com identificar colete. as pessoas, para evitar golpe e tal. Isso, para evitar golpe. Porque quando você faz uma pesquisa, isso falando agora como quem já fez uma pesquisa, a grande preocupação das pessoas é: mas vai perguntar minha renda, vai perguntar quantos carros eu tenho em casa, vai perguntar quantos cômodos tem a minha casa, quantas pessoas moram. Mas é bom para o ouvinte saber, todos esses índices, esses indicadores socioeconômicos, lá na frente, ao serem cruzados com as outras questões que estão no formulário, vai poder dar um perfil mais detalhado de como a sociedade se comporta. Então é extremamente importante que quem receba esse pesquisador responda com... Fale a verdade. Fale a verdade e não minta. Até porque se mentir com uma pesquisa pública é lei, dá multa e até pode dar cadeia. Então é extremamente importante que as pessoas, ao receber um pesquisador, respondam de uma forma verdadeira aquilo que está sendo perguntado. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.